Olá pessoal, espero que você esteja bem. Nós estamos mais uma vez aqui juntos para pensar um pouco a respeito da palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre o pecado, a natureza do pecado, os efeitos dele sobre a nossa vida e fazendo isso pela continuidade, da nossa escola dominical. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer é trazer uma pergunta para você. E a pergunta é: nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Essa pergunta parece um trava-língua, um enigma, mas ela na verdade vai expor muito do que nós pensamos, né? A sociedade moderna, ela entende que nós podemos ser chamados de pecadores porque acontece um pecado, porque nós somos levados a pecar, porque nós somos influenciados a pecar, mas biblicamente nós pecamos porque somos pecadores, né? Porque essa essência inclinada ao descumprimento das leis de Deus, ela já está inserida em nós, né? Então, nós começamos pensando basicamente naquilo que diz Romanos 6, no capítulo 6, versículo 23, quando diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Então, sobre ser pecador ou cometer pecado, na verdade nós somos pecadores e acabamos recebendo, né, na nossa vida as consequências desse pecado. Então, um primeiro aspecto que é importante a gente falar, irmãos, é sobre a natureza do pecado, né? Porque nós afirmamos que Deus criou todas as coisas boas, mas hoje nós não vemos essas coisas boas, perfeitas acontecerem. E a explicação bíblica para isso, lendo lá Gênesis capítulo 3, é que o pecado trouxe uma contaminação para toda a raça humana, mas para todas as esferas, né, da vida como um todo. Então não é mais apenas o ser humano que, na verdade, nunca foi, né, apenas o ser humano é contaminado. Todas as relações, né, todas as interações, todos os seres, tudo que nós temos hoje, ainda que possa ser belo, ainda que possa trazer inspiração para nós, ainda que nos leve a pensar em Deus, essas coisas elas não são do jeito que deveriam ser. E isso, na minha maneira de pensar, traz uma reflexão que é a seguinte: se tem coisas que a gente já fica encantado, deslumbrado, e elas não estão na essência do que deveriam ser, imagina o que vai ser então. Eu digo isso, por exemplo, quando eu sempre trago esse exemplo, né? Quando os meus filhos nasceram, eu tive a oportunidade de assistir o parto, né? Confesso que bem medroso, não ali atrás, né, do local indicado, mas quando o bebê nasceu e começou a chorar, aquilo traz um senso para a gente de pequenez e ao mesmo tempo de estar vivendo e vendo uma coisa tão grandiosa que é indescritível, né? E se essa experiência humana, ainda que grandiosa, ela não é tudo o que poderia ser, então realmente Deus é maravilhoso, é muito maior do que o que a gente podia pensar. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente fala então sobre pecado, né? Quando a gente fala sobre pecado, a gente fala sobre uma série de relacionamentos que foram se tornando estranhos e de certa forma a gente pode usar até a palavra ali, uma alienação foi acontecendo, né? Então, a princípio, a relação do homem com a criação era uma relação harmoniosa,
ele dominava, ele deu o nome para os animais, ele cuidava do jardim e uma série de coisas. A partir do momento que o pecado acontece, não é apenas cuidar do jardim, mas é ter esforço para que esse jardim fique em dia, né? Ah, esse aspecto da criação que traz um esforço muito maior para o ser humano, aparentemente não existia, né? Quando a gente fala sobre as relações humanas, Adão havia declarado que Eva era finalmente o seu par, aquilo que traria felicidade para ele, mas no momento em que o pecado acontece, ele acusa ela, né? Então, o sentido de proteção ele é deixado de lado. E também, e talvez principal, o aspecto de que Deus e o homem tinham uma relação harmoniosa e de repente essa relação passa a ser uma relação de vergonha, uma relação de medo, uma relação de fugir, enfim, acontece todo esse problema. Então, o que é o pecado? O pecado, de acordo com a Bíblia, o termo, né, pecado na Bíblia, mais comum é hamartia, é um termo, no caso, a gente está falando do Novo Testamento, e ele significa errar o alvo. A ideia desse termo vem mesmo de arqueiros, né? Então, a gente sempre tem aquela ideia de um alvo, né? Assim, círculos, né? De cores diferentes e uma bolinha no meio, aonde quando a gente acerta aquela bolinha, a pontuação é maior. Então, o que é o pecado? O pecado é a gente não mais acertar a bolinha do meio e nada mais, né? Então, a gente começa a agir de uma maneira errada. E a Bíblia também vai dizer, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que não é uma questão minha ou sua apenas, mas é uma questão da raça humana, da condição humana. Então, todos nós, hoje, agimos sem Jesus Cristo, né? Depois a gente vai chegar nesse ponto, de uma maneira que agrada apenas o nosso coração. Então, o pecado é qualquer coisa que a gente faça ou aquilo que a gente deixa de fazer, mas que deveria ser feito porque Deus mandou. Então, eu posso pecar porque eu estou fazendo algo que Deus disse para eu não fazer e posso pecar porque eu não estou fazendo algo que Deus disse para fazer. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer, que é a questão da natureza do pecado. Mas é importante a gente também falar sobre a origem, né, ou o chamado pecado original. Então, o pecado original, ele se refere às consequências e à extensão que aquele primeiro pecado de Adão tem sobre nós, né? Tanto as escrituras como a nossa experiência mostram que realmente existe algo de errado com o ser humano, né? E ainda que nós vemos, né, fazer um parênteses aqui, ainda que nós vemos ações positivas, ações boas das pessoas, quando nós falamos sobre essa questão da extensão do pecado, nós queremos dizer que todas as esferas da raça humana têm pecado. Então, quando a gente pensa na nossa vida no sentido de comportamento, nós temos problemas, nós temos pecados ali, nós temos ações de interesse particular. Quando nós falamos sobre, vamos pensar assim nas esferas maiores, né? Quando a gente pensa na esfera política, a gente tem pecado, né? Existe uma ânsia pelo poder, existe uma ganância, inclusive, pelo poder. Então isso se manifesta como um pecado. Quando a gente fala sobre as artes, sejam elas a literatura, a pintura, a música, nós encontramos ali também elementos do pecado, porque todas essas são expressões do coração humano. Então não é possível expressar algo puro sem que tenha no coração humano ali uma ação e um conteúdo pecaminoso. Então isso fica muito claro, né? Às vezes a gente fica assustado com algumas músicas, letras que a gente ouve, coisas violentas, né? Coisas que depreciam a vida de outras pessoas, preconceitos e uma série de coisas. Isso nesse momento da nossa história, isso é uma inclinação do próprio coração humano. Tá? Então, sobre a questão do pecado original, eu acho interessante a gente
ter conhecimento de algo que Agostinho, né, aquele que é chamado de santo, né, mas Agostinho de Hipona, ele diz a respeito dessa questão do pecado. Ele diz então que Adão foi criado com duas condições, né? Na teologia essas palavras aparecem no latim, não é necessário, né, dizer, mas são duas condições. Então Adão ele tinha a condição ou a posse, né, em si de pecar. Então ele poderia pecar, Deus o criou com a possibilidade de pecar, e Deus criou Adão com a possibilidade de não pecar. Então Adão tinha essas duas condições. Ele poderia pecar ou poderia não pecar. E por que ele fez isso? Por que Deus fez isso? Deus fez isso porque o relacionamento que ele queria e que ele deseja ainda estabelecer com o ser humano não é um relacionamento mecânico, né? Se Deus tivesse simplesmente não dado a possibilidade para Adão pecar, ele não teria pecado. Mas também Adão ficaria, e a raça humana como um todo, ficaria restrita a isso, né? Então, seria uma limitação de possibilidade. Deus, entenda que eu estou colocando num termo muito, muito prático, né? Ele dá a possibilidade para Adão escolher permanecer num relacionamento com ele ou não, né? E aí, Agostinho explica isso com esses dois termos. Adão tinha a possibilidade de não pecar e a possibilidade de pecar. No caso, quando ele resolve ou quando ele toma a atitude de pecar, ele então descumpre, então, como Adão resolve fazer o pecado, né, pecar, ele perde, vamos dizer assim, essa capacidade de não pecar mais. A partir de então ele passa a ser um pecador, né? Ele passa a agir com essas esferas e a gente vai ver isso daqui a pouco, mas ele passa também a transmitir isso, né, para outras pessoas, porque ele era o nosso representante. Então, hoje, os homens, nós todos, não temos essas duas capacidades. Nós temos apenas a capacidade de pecar. E aí você pode me dizer, mas pastor, eu posso resistir, né, ao pecado, eu posso me comprometer a não agir como fazer determinadas coisas. E realmente a gente pode fazer isso, mas em termos de algo específico. Eu não consigo deixar de pecar em todas as áreas. Eu consigo escolher, eu consigo elencar algumas coisas e essas coisas eu me cuidar para que eu não caia. Mas eu não posso chegar no final de um dia e fazer uma análise de consciência e falar, não, realmente hoje eu não pequei, hoje eu não pensei, hoje eu não deixei de fazer nada que eu deveria, enfim. A gente pode, na condição atual que nós estamos, eleger alguma coisa que seja pecado e nos esforçar para que aquilo ali não aconteça. Mas não na condição que Adão tinha, que era a de não pecar em nada, né? Com relação a isso ainda, né, a gente poderia dizer que o nosso grande problema não é a questão simplesmente de cometer um pecado X ou Y, mas a questão principal é que nós não cumprimos mais os 4 primeiros mandamentos, né, no caso dos 10 mandamentos, ou aquele resumo que Jesus faz em Mateus 22, a partir do versículo 37, quando ele diz que a gente deveria amar a Deus sobre todas as coisas. Então, à medida que a gente peca, esse relacionamento com Deus, ele tem um problema, mas Deus toma as iniciativas e prepara as condições para que a gente possa encontrar com Ele novamente e viver da maneira como a gente deveria, né? Numa relação harmoniosa, numa relação de amor, numa relação de consideração da nossa vida para com Deus, de viver para a glória de Deus, enfim, uma série de coisas. É importante dizer ainda que dentro, especialmente da nossa teologia reformada, nós falamos que o homem ele é totalmente corrompido, né? Isso significa não que todas as ações dos seres humanos são corrompidas,
mas que todas as esferas de ações do ser humano estão corrompidas, né? Então, pensando nos termos que Agostinho definiu, o fato de não ter a capacidade mais de não pecar, né, da raça humana ter a falta dessa capacidade, isso significa então que nas nossas ações nós podemos agir, ainda que precise, careça talvez de uma reflexão para que a gente perceba, né, o nosso pecado. Mas nós somos pecadores, né, a partir de então. E aí nós chegamos num terceiro tema, que é a questão da transmissão do pecado. E aí eu preciso dizer para você que existem posições, né, com relação a esse aspecto, mas eu falo aqui da nossa posição e da posição que é mais aceita dentro da nossa maneira de entender, né? Nós entendemos que Adão, ele foi colocado no jardim como um representante da raça humana, né? Então, vamos pensar em termos do que nós fazemos no nosso país, por exemplo, que é eleger um representante. Esse representante, ele tem o poder, ou ele tem a responsabilidade de fazer as coisas, e aquilo que ele faz, ele está colocando, né, representando a gente, e sejam consequências positivas ou consequências negativas. Então Adão, do que nós entendemos, ele foi posto no jardim para um período probatório, né? Então, durante um período, Adão passaria ali com essa capacidade de pecar ou não pecar, e à medida que esse período se encerrasse, ele seria então colocado, vamos dizer assim, num estado de prazer definitivo, não é o termo correto, mas de glória, né? Vou usar esse termo aqui. Como Adão agiu de maneira errada, então esse período de glória foi adiado. É claro que a gente entende que a Bíblia diz que mesmo antes da fundação do mundo, Deus já sabia de todas as coisas, mas isso não elimina a possibilidade de que Adão tinha essas características, né? Então, Adão, ele foi o nosso representante. Como representante, aquilo que ele fez de errado acaba ficando para nós como uma consequência. E aí você pode dizer, mas eu não escolhi Adão. Então, se eu não escolhi, eu não tenho culpa, eu não tenho problema nenhum com ele. A questão é que, ainda que na nossa cabeça moderna a gente pudesse fazer isso, né, não é uma condição que foi estabelecida. Até porque Deus colocou um homem da melhor qualidade, né? Adão tinha todos os atributos possíveis, ele era muito melhor, né, do que a gente pode ficar pensando, né? E ele acabou caindo. Uma pergunta que talvez que a gente precise fazer é: será que se a gente tivesse no lugar de Adão, se a gente teria caído, né? Será que a gente teria pecado ou não? Será que a gente teria permanecido perfeito? Essa é uma pergunta que é difícil da gente responder. Mas é possível ser respondido porque nós temos um segundo representante, né? Se você ler o capítulo 5 de Romanos, ali a partir do versículo 12, você vai ver que Paulo ele faz um contraste. Então ele diz que da mesma forma que Adão era um representante e as consequências dos seus atos vêm sobre os seus representados, da mesma forma Jesus, né? Então você não escolheu Adão como seu representante, mas você também não escolheu Jesus como seu representante. E o fato de Jesus ter feito o cumprimento da lei nos seus mínimos detalhes, morrido, recebido o peso do pecado, ressuscitado e aí então receber toda a sua glória e poder estender os seus benefícios para nós, é também uma forma das mesmas linhas de representação. Então,
Por que eu não preciso morrer e ir na cruz, né? O pecado era meu, mas eu não preciso mais fazer isso, porque Jesus tomou os meus pecados e me representou na cruz. No momento em que Jesus morre, ele representa cada um de nós e todos aqueles que creem nele. Então, os benefícios que Jesus recebeu também são distribuídos a nós. Se Deus tivesse que olhar para mim, ele olharia para mim só como um pecador. Eu sou um pecador porque eu cometo pecados, porque a minha essência é contaminada. Mas a partir do momento que Cristo é o Senhor da minha vida, então Deus deixa de olhar para mim como um pecador e passa a olhar para mim como uma pessoa redimida, como alguém que foi comprado, lavado pelo sangue de Jesus, e isso significa, em termos práticos, que eu não tenho mais pecados. Não, Deus não vai me condenar mais porque Jesus já pagou os pecados. Existe uma expressão ali no livro de Gálatas que é que o escrito de dívida, vamos dizer assim, a promissória que me acusava, que me mostrava que eu estava distante daquilo que Deus tinha mandado fazer, ela foi paga, ela foi rasgada, ela foi pregada na cruz. Então eu já não tenho mais acusações contra mim porque o meu representante fez isso, né? É como se a gente tivesse dado uma autorização, né? Uma procuração, né? Como se eu tivesse dado uma procuração para Jesus e então aquilo que ele fez me representa, né? Então o pecado, irmãos, ele está em nós porque nós somos membros da raça humana, né? E como unidos nesse sentido, nós então recebemos benefícios e recebemos as consequências, né? E para a gente terminar, um último aspecto que é importante falar quando a gente fala sobre pecado é sobre as alianças, né? A Bíblia, ela sempre trata da vida humana a partir das alianças. Então, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia em Hebreus 8, no capítulo 8, verso 3, e eu quero fazer uma leitura rápida aqui para a gente. Na verdade, versículo 6, né? Hebreus 8, versículo 6, onde a gente lê o seguinte: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto maior e excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Quando a gente lê os termos bíblicos, a gente encontra Deus tratando com o homem sempre em termos de aliança. E o que é uma aliança? Uma aliança é um acordo, é um compromisso feito entre duas partes. E essa aliança, ela então tem um objetivo, né, um destino, um resultado. Ela tem os seus compromissos, né, as suas obrigações, e ela tem as suas consequências. Essa aliança, ela é uma forma de se estabelecer um relacionamento aonde se garante a integridade daquilo que está sendo feito, né? A Bíblia sempre é tratada em alianças. Então existem alianças menores, como a gente pode dizer da aliança que Deus fez com homens e mulheres. Abraão, Deus fez uma aliança com ele. Nós temos Davi, quando Deus faz uma aliança. Nós temos Noé, nós temos uma série de alianças. Eu estou colocando aqui menor, não no sentido de falta de importância, mas que são mais específicas. E nós temos alianças que se referem a toda a raça humana, que são alianças maiores. Então, a primeira das alianças, né, que a gente trata na Bíblia é a aliança chamada Aliança das Obras, né, que era essa aliança feita com Adão, em que as duas partes eram Deus e Adão. O compromisso era de obediência, de cuidado, de não comer da árvore. Essa era a responsabilidade. Tinha uma consequência. A consequência é que se comesse, seria banido do jardim. Então, quando essa aliança, na verdade faltou uma parte, né, dizer que seria o objetivo final. Então, se Adão passasse por esse período probatório e não tivesse errado, a consequência final seria esse estado de glória, né? Já disse que é uma palavra um pouco ruim, mas esse estado definitivo onde o pecado não habitaria, não haveria esse tipo de coisa.
Essa aliança não preciso nem dizer que foi quebrada, né? Na verdade, tudo que a gente falou hoje é a respeito dessa aliança ou desse pacto que não foi cumprido, né? Os teólogos também falam de uma outra aliança chamada Aliança da Redenção. Essa aliança da redenção, ela não foi feita entre os homens, ela foi feita dentro do próprio Deus, né? Então, Deus, na sua economia, Pai, Filho e Espírito Santo, ele estabelece uma aliança chamada Aliança da Redenção. Essa aliança da redenção diz respeito ao compromisso do próprio Deus em que a raça humana seja redimida, seja perdoada, tenha esse relacionamento reestabelecido, um relacionamento de amor, um relacionamento de gratidão, né? Então, dentro dessa aliança, a gente tem ali cada um com a sua responsabilidade, né? Deus o Pai é aquele que elege, aquele que estabelece quem são os seus filhos, quem serão aqueles que serão reprovados. Nós temos Jesus como aquele que vai executar a aliança, ele vai ser tanto o executor como o sacrifício, né? E tem os benefícios, e a gente tem o Espírito Santo como aquele que aplica as consequências da aliança. Essa aliança é uma aliança que está nas páginas da Bíblia. Se você ler Efésios 2, se você ler Romanos, se você ler toda a Bíblia procurando essa forma de entender, você vai ver que Deus ele tem esse propósito de redimir, né? Essa semana eu comentei alguma coisa a respeito de quando Deus derrama, né, as pragas ali no Egito. Se Deus quisesse, ele poderia ter destruído de uma única vez, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, não traria dificuldade nenhuma para Deus agir de uma única forma, punindo Faraó pelas atitudes dele. Mas Deus age mostrando o seu poder gradativamente para que esse coração, né, para que o coração dos egípcios sejam convencidos de quem Deus é, né? E a gente chega ali no final, né, no capítulo, na última praga, tendo os egípcios com uma consciência muito grande do poder de Deus, de quem Deus é, de como Deus age, né? Ainda que Faraó continue com o seu coração endurecido. Então Deus ele sempre tem essa perspectiva de resgatar, de redimir a raça humana. E por fim, a gente tem uma última aliança que é a aliança da graça, né? O pacto da graça. E esse é celebrado, né, na nossa igreja, na nossa vida cristã, através da Santa Ceia, né? Lembra quando Jesus diz que ele toma o cálice, ele diz que esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, né? São palavras de Jesus. Então existia uma antiga aliança das obras, foi quebrada, não foi possível, o homem não tinha condições de cumprir, e aí Deus então estabelece uma nova aliança, né? Só que essa aliança ela é singular, ela é muito especial porque existem duas partes. Mas a parte do homem, ela só está em receber a bênção. Ela não está no aspecto de cumprir, porque o próprio Jesus é tanto o proponente da aliança como aquele que cumpre a aliança, né? As alianças do Antigo Testamento, isso falando com relação aos homens, elas normalmente tinham um princípio que era a falta do cumprimento da aliança traria a morte, né? Então, se alguém deixasse de cumprir um contrato, ele teria que muitas vezes pagar com a vida ou se tornar escravo daquele que era a outra parte. No caso aqui nós temos um proponente super poderoso, uma outra parte miserável, que é a parte do ser humano, mas Deus ele tanto propõe como ele garante que essa aliança vai ser cumprida. Já não depende mais do homem cumprir a aliança para receber as bênçãos. Deus mesmo garante tanto o cumprimento como o recebimento da bênção, né? Então, a aliança da graça, né, em termos simples, é essa. Então, irmãos, quando a gente fala sobre o pecado, nós precisamos ter essas noções, né? Primeiro, a natureza do pecado. O pecado é algo que é nosso nesse momento, é próprio
dessa condição humana que nos leva a agir sempre errando o alvo, sempre saindo daquilo que Deus determina. Isso acontece porque nós temos em nós uma falta em nós a possibilidade de não pecar, ou melhor dizendo, falta naqueles que não são de Cristo essa possibilidade de não pecar. A partir do momento que nós somos salvos, realmente muda essa perspectiva na nossa vida. Nós já não somos escravos do pecado, ainda que o pecado esteja sempre diante dos nossos olhos, mas nós podemos e devemos caminhar em santidade. Isso significa que a gente se ocupa, se propõe a viver de uma maneira que agrade a Deus, né? A questão da transmissão do pecado, né, do fato de Adão ter sido nosso representante, ela pode gerar um incômodo no nosso coração, mas por outro lado, a bênção que a gente recebe da redenção, ela também vem pela mesma via. Então, se um era representante, né, leia lá depois Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, você vai ver que se entrou o pecado por um, também o pecado foi tirado da raça humana ou daqueles que são redimidos por Cristo, também de uma forma representativa. E tudo isso culmina no aspecto da aliança da graça. Então hoje, aqueles que creem em Cristo, eles estão debaixo de uma aliança que é chamada aliança da graça. A gente vai receber algo que nós não merecemos, mas nós vamos mesmo assim receber. Irmãos, a gente ainda está nesse processo de tentar se adaptar a essas novas tecnologias. Eu prefiro muito mais a nossa reunião ali pessoal, porque as dúvidas surgem, nós conversamos, é possível ver se os irmãos estão entendendo aquilo que a gente tem como proposta, mas mesmo assim eu espero que Deus possa abençoar a sua vida, possa trazer lições, né, para você, esclarecimento com relação àquilo que nós falamos hoje, e que Deus continue te abençoando. Mais à tarde a gente vai ter um momento de celebração também, de culto, ainda que distantes, mas certamente Deus também pode falar ao nosso coração e pode nos abençoar. Que você tenha um domingo abençoado e que você possa refletir um pouco sobre como Deus é gracioso com a gente, né? E que você caminhe, né, a passos largos no sentido de ser um homem ou uma mulher de oração, um homem ou uma mulher santos, de acordo com o que Deus diz para nós. Um grande abraço, Deus te abençoe.